Estamos de volta com mais um episódio extra desse encontro das cunhãs com os assinantes, com os curumis e cunhanzetes maravilhosos que nos acompanham e que, rapaz, não tem nem o que falar, né? E é tão bom ver as carinhas, ou ver pelo menos os nomezinhos aqui na tela, né? Porque tá todo mundo aqui junto, é bom demais. E claro que a gente tá com a maravilhosa, a encantadora, a sutil Inês Aparecida. Oi, Inês! Gostei do sutil, muito sutil. Sempre sutil, não é, né, Inês? Sempre tão sutil, tipo assim, um elefante, né, na loja de louça. Bem sutil. Mas tem dias que eu tô até elegante, aquele senhor não disse, o Edson Tavares, que eu tô tão calma, tão mansa. É uma elevação espiritual. Né? Então, foi outro dia, a gente participou, teve uma conversa com um estudante de jornalismo, que já é professor de letras, lá da Paraíba, o Edson Tavares, e aí ele disse que analisou os nossos primeiros episódios e, em comparação com esses mais recentes, a Inês ela era muito mais agitada, ela era mais nervosa no começo. Aí a gente até se assustou mesmo, será? Eu não percebi, não, essa evolução espiritual, não. Tem dias que eu tô meio atacada, mas parece que hoje eu tô legal, eu tô assim, tão zen. Tá zen? E tu, Evelyn Rebouças, você tá zen? Tá como? Tá agitada? Tá lá Ciro Gomes? Acabou tudo, não quero mais nada. Menina, eu tô meio Ciro Gomes hoje, eu tô assim com vontade de tacar tanta coisa pra cima, jogar pra cima assim, mas não pode, né? Tem as coisas de casa, de família, de trabalho, de doutorado, de podcast pra resolver. Tem hora que o juiz fica desse tamanho, mas estamos aqui pra relaxar, né? Espero que esse episódio seja engraçado, relaxante. Inês, você se esforce, que hoje eu estou precisando subir esse astral. Olha, rapaz! E agradecer aqui os nossos assinantes maravilhosos que estão aqui na gravação e os que estão escutando a gente também depois, né? Venha, meu povo, participar, que depois tem os momentos fofoca, é bom que só. Quem não participa não sabe desses momentos. Só escuta a gravação que acontece, que é legal e tal, já é boa. Mas os momentos de fofocas extras aí, perdeu. Eu gosto desses comentários. Não, os comentários, né? Esses comentários que os nossos assinantes fazem, eu adoro. Né? Sim, porque é isso. Pode não participar com a vozinha, mas participa no chat e a gente está aqui ó, de olho. Tá de olho. Então, quem não participou ainda, esteja convidado para o próximo. Então, gente, neste encontro especial, assim, lógico que a gente não tem como fugir do tema do dia, que é Ciro Gomes deu piti e disse que a pré-candidatura dele à presidência está suspensa por causa do comportamento do PDT. Deputados do PDT ajudaram a aprovar em primeiro turno a PEC dos precatórios ontem à noite na Câmara dos Deputados. Né? Em primeiro turno, a PEC ainda passa por segundo turno, passa pelo Senado, aquelas coisas todas, mas Ciro deu piti. Então, esse é o principal tema e a gente tinha preparado outro também para comentar um pouco, e aí na segunda parte da conversa, a ideia é falar um pouquinho sobre os recém-convertidos ao camilismo, que é uma nova corrente, uma nova não, né? Acho que é uma corrente que já se formou há algum tempinho, mas que se fortalece a cada dia e que converte mesmo figuras que eram ali abraçadas com o Capitão Wagner, quase se debruçando ali, se ajoelhando ao bolsonarismo, mas de repente, estão ali se voltando agora para os braços de Camilo Santana, com seu encantador sorriso, né? Jeitoso, com a bochechinha. Né? Como diz o Érico Firmo naquele episódio Desvendando Camilo Santana, jeitoso. Ele é jeitoso, muito. E acho que ainda dá tempo de comentar rapidamente a atitude do Deltan Dallagnol. Agora fazer aí uma passagem pelos assuntos mais quentes, né? Pronto, então vai ser por aí, gente. Vamos começar pelo Ciro. Então, basicamente, para quem não acompanhou, imagino que todo mundo aqui acompanhou, ontem à noite, né, na noite da quarta-feira, dia 3 de novembro, teve a votação da PEC dos precatórios, que é aquela tentativa, né, de conseguir algum recurso para, teoricamente, pagar o Auxílio Brasil. Então, essa PEC, que é uma proposta de emenda à Constituição, prevê a suspensão de alguns pagamentos de precatórios, que são aquelas dívidas da União
que já foram transitados em julgado pela Justiça. Então, a Justiça já falou, ó, você tem que pagar, União, e tem prazo para pagar. E são dívidas que venceriam o ano que vem, e por essa PEC criou-se um teto, digamos assim, só pode pagar X de precatórios, o resto vai ficar para depois. E aí, isso, se fosse o Lula, se fosse a Dilma fazendo isso, iam chamar de pedalada, de calote, mas com o Bolsonaro não é bem assim, né? Não, é só uma renegociação, né? Só está alongando o pagamento, enfim, né? E o PDT, em tese, né, pelas palavras de Ciro Gomes, iria contra. Tanto que estavam até pressionando o PT, olha, para ter uma noção, né? Porque sabiam que a votação ia ser apertada, estavam pressionando o PT para o PT votar a favor dessa PEC. Mas, no fim, o que houve, de fato, foi que o PDT, com os seus 5 deputados aqui do Ceará, 4 deputados dos 5 do PDT cearense votaram a favor da PEC. E, no total, foram 15 deputados do PDT que votaram a favor dessa PEC, que passou com 312 votos, sendo que o mínimo necessário eram 308, ou seja, 4 a mais. Só, muito apertado. Se os 4 do PDT daqui do Ceará tivessem votado não, tinha empatado já nos 308. E a chance provavelmente não passava, não é? Porque mais alguém também não ia entrar nessa, mais alguém, inclusive do PDT. Então, dá sim para jogar na conta do PDT, do Ciro Gomes e do Cid Gomes, essa aprovação. E depois disso, lógico, todo mundo começou a cobrar o Ciro Gomes, e agora? Qual vai ser a desculpa do Ciro Gomes? Qual vai ser? O Ciro veio a público para dar o piti. Que é isso? Foi só o Edmilson aqui, que ligou o microfone sem querer. Fez esse foguetório? Foi sem querer. Bem-vindo, Edmilson, bem-vindo. Foi muito engraçado. O Ciro deu piti, assim, ele falou que aquilo era um absurdo, que ele foi como é que ele falou? Ele foi uma surpresa negativa, e que, por causa disso, ele suspendia a candidatura para ver se no segundo turno dessa votação, que vai ser na terça-feira da semana que vem, provavelmente, se o PDT muda de postura. Se não PDT mudar, volta para o rumo certo, como ele falou. Rumo certo. Gente, assim, só que tem especulação em torno disso. Quer começar, Ebeli, sobre as especulações que estão rolando? Porque, assim, o que aconteceu com o Ciro Gomes? O que houve? Ele está lascado, o partido não está com ele, ou está com ele? O que aconteceu? Mulher, é difícil fazer uma leitura precisa, né? São várias, como tu falou, várias especulações. A primeira, a mais óbvia, que eu pelo menos, foi a primeira coisa que eu pensei, é que ele estava se antecipando, né, a possibilidade de não ter mesmo a candidatura dele lançada a presidente. A gente já falou várias vezes, em vários episódios, que a candidatura dele não é consenso dentro do PDT, que há, inclusive, uma expectativa, uma possibilidade, uma ala que quer fechar com o PT, né, quer fazer acordo com Lula. Então, a primeira coisa que eu pensei é gaiatinho, né? Espertinho, tá aí fazendo uma saída honrosa, se antecipando para o caso de realmente a candidatura dele melar. E assim, meu povo, a Inês até fez esse comentário no Kevin, o pessoal entra, parece que vem de outro planeta. Tchê, tchê, tchê. Vai lá. A Inês até comentou, né, no nosso Instagram dela. Ai, meu Deus, espera aí que me perdi agora. Estava falando dessa posição do Ciro e do comentário da Inês no... Que poderia sair, era uma saída honrosa. Pois é, exatamente, porque, pronto, lembrei o que é que tu tinha falado que eu ia comentar. Ele não sai desse um dígito, né? O Ciro tem muito recall, gente. O Ciro tem muito recall para ainda estar com 5%, 6%. É um negócio realmente patinando. E aí vem essa pesquisa, a última que saiu, eu não vou lembrar exatamente qual foi o instituto, com o Moro passando dele. Então, a primeira coisa que a gente pensou foi isso. Ele está aí se antecipando para uma possível desistência ou não lançamento mesmo oficial da candidatura dele. Mas tem outras leituras, né, que são feitas
inclusive de que ele não teria sido pego de surpresa, né, de que haveria já uma negociação, uma discussão sobre o PDT aderir mesmo à PEC dos precatórios, e aí, assim, vamos especular. Tem outras leituras também que eu acho que tem que ser feitas em relação a isso. Como, por exemplo, ele sair como o heróizinho, né, o PDT faz aí essa palhaçada de apoiar uma PEC dessa, que é como Camila falou, né, se fosse Dilma Rousseff, se fosse Lula, era outra repercussão, né, a gente sabe por que essa PEC dos precatórios é de tanto interesse do governo, a gente sabe, a gente vai discutir isso, inclusive no próximo episódio, né, sobre como isso tem a ver com o orçamento paralelo, né? Então, pode muito bem ser puro teatro, né? Do Ciro bancar aí o não, eu nunca quis isso, papapá, foi o PDT que, né, traiu um entendimento interno. Então, mas, assim, olha, as notícias que estão saindo hoje é o seguinte, que ninguém acredita que gente como, por exemplo, Leônidas Cristino, André Figueiredo, cozinha dos Ferreira Gomes, não possa falar, teria votado contra o orientador do Ciro Gomes, está entendendo? Que ninguém acredita. Teve um curumim que mandou, foi um direct aqui para a gente, comentando isso. Desde quando Leônidas Cristino, o André Figueiredo, outro, iam votar contra o encaminhamento do Ciro? E o Ciro sabia. A leitura outra é essa, que ele sabia, já ele, na nota oficial, ele disse assim, vamos ver se no segundo turno o PDT volta para o rumo certo. Aí o PDT vai voltar para o rumo certo e ele vai sair como se ele tivesse falado com todo mundo, que ele tivesse liderança. Ele vai sair assim. É outra leitura, que ninguém acredita. E também dizendo que como é que pode... Ele sabia como é que o PDT ia votar. Uma pessoa da cúpula do partido disse que ele sabia. Pois é, o Nilson Cardoso até está se referindo a isso mesmo, a essa notícia que a cúpula... Eu achei a nota do Ciro muito educada. Foi, do Ciro, né? Foi muito ensaiada, né, Inês? Muito orquestrada, lá no nosso Instagram. Para quem é Ciro, está muito... né? Muito educada demais, parece nem velho que escreve. Acho que não foi ele que escreveu, não. E se alguém escreveu, ele não acrescentou nada. Eu achei ele muito educado. Só julgando aqui. Ele é muito artista. Ele é muito artista, isso é verdade. Artista, com S. Artista. E não podemos esquecer quem está agora comandando os passos dele, né? Um publicitário de muito peso, que com certeza todo peido que o Ciro dá é calculado com o João Santana. Então, não dá para... Só que assim, beleza, se foi isso, se ele sabia como é que os caras iam votar, e ele decidiu mesmo assim, ele decidiu fazer essa cena. Cara, é um risco muito grande, porque assim, já ficou claro que ele não tem total liderança, né? Já começa por aí. A liderança dele está sob intenção, foi tensionada, foi em suspensão. Primeira coisa. A segunda coisa em grande medida, é outra que eu concordo total. Com o primeiro turno, com essa votação, para convencer outras figuras a virarem o voto no segundo turno e manter a vitória dessa PEC é muito fácil. Pode até o PDT todinho desistir de votar sim, podem votar não, mas até lá o Arthur Lira já conseguiu virar os outros votos para ter mais vantagem ainda no segundo turno. Então, assim, de uma certa forma, ter dado a vitória no primeiro turno ajudou a fazer essa PEC existir. Assim, mesmo que o PDT mude de figura no segundo turno. Então, isso já é grave por si só, tá? E aí tem aquela leitura de que, assim como ao ir para Paris, ele deu a vitória, ajudou a dar a vitória para o Bolsonaro, neste momento ele também está dando o caixa para o Bolsonaro. O caixa que o Bolsonaro estava pedindo, ele está ajudando a dar. Fazendo cena ou não fazendo cena. Agora, que pode ser, de fato, uma maneira
mesmo que ele não tenha combinado nada, mesmo que tenha sido uma coisa mal feita, porque, assim, claramente o Lira estava comprando ali, fazendo as negociações todas do orçamento paralelo, secreto, lá com os deputados, é quase um mensalão, é no varejo mesmo, não é no atacado, foi para cima dos caras, prometeu dinheiro, pronto, os caras votaram com ele e ajudaram a aprovar essa PEC no primeiro turno. Pode ser que o Ciro tenha sido atropelado nessa, mesmo por Leônidas Cristino, sei lá mais quem. Pode ser. Mas ele também quer tirar proveito disso, de um certo modo, porque, de fato, os 5%, 6% não levam ninguém a lugar nenhum. Ele não vira a terceira via dessa forma. Então, essa cena de se mostrar indignado, vou suspender a campanha e não sei o quê, eu acho que é uma jogada arriscada demais, mas é uma cena que ele está tentando para chamar atenção, para mostrar que ele é ético, que ele é contra a corrupção, que, sabe, que ele é firme, e mesmo contra o partido dele, ele vai lá e vai lutar até o fim por essa forma, por esse estilo de pensar a política. Então, só acho é tão arriscado, porque se der essa merda do PDT não recuar, e aí? Ele desistiu? Ele vai deixar de ser candidato? A gente só vai ter essa resposta daqui a uma semana, né? Que quando for o segundo turno. Vai ficar isso. E hoje eu soube, né, que está fervendo o PDT, né? É reunião para cá, reunião para lá. Está fervendo hoje. Foram muitos desdobramentos, o negócio está pegando fogo. Aí a gente não sabe, a gente está aqui realmente especulando. Daqui a uma semana a gente vai saber se é artistagem do Ciro ou se realmente ele estava pé da vida, não sabia nada, decepcionado, triste, como ele disse. Mas eu achei aquele texto, não achei muito cara de Ciro Gomes, não, aquele texto. É mais fácil que haja mesmo um cálculo, né, que a gente não consegue ler, enxergar tão claramente agora, mas realmente o mais provável é que eles estejam calculando alguma coisa mesmo com vistas a, tipo isso, do PDT depois recuar, o Ciro sai aí como alguém com liderança, talvez seja a tese das mais verossímeis, assim, esse cálculo, e é como você falou, no fundo, talvez eles, né, tenham negociado com o Arthur Lira, essa coisa do precatório, e no fim das contas, como o precatório sendo aprovado, mesmo com o PDT recuando e votando contra, a galera vai se beneficiar, né? No fim das contas, eles podem ganhar dos dois jeitos. Ganham porque vão recuar, então ganham na opinião pública, mas ainda assim o Arthur Lira vai ter conseguido negociar a aprovação da PEC, e eles vão conseguir, talvez, barganhar aí essa grana, essa bolada que vai surgir no orçamento, né? Aí a gente deixa o spoiler, então, do próximo episódio, que a gente vai falar, a gente vai tentar explicar para todo mundo entender mesmo o que inclusive nós, o que é o tal do orçamento secreto, como é que esses deputados têm trabalhado, como é essa história de furar o teto, o que é isso, assim, assim, a gente vai tentar, da melhor maneira possível, trazer essa discussão para que as coisas sejam compreendidas. Aí a Denise está até comentando aqui. Está querendo saber o que é que a gente acha desses 57 que não foram lá votar. Não, foram 57 exatamente ausentes, foram os que votaram, estavam ausentes em missão e puderam votar numa manobra absurda, que pode até ser judicializada, não sei se foi o Alessandro Molon, alguém falou disso, vou levar para a justiça, não sei o que, não pode fazer isso, mas tipo, o Freixo reclamou que muitas vezes ele pediu para o Arthur Lira deixar a Irundina, que tem 86 anos, não ter que se deslocar, né, para ela poder votar remotamente, porque ela é idosa e tal, nesse período de pandemia, mesmo vacinada, e o Arthur Lira sempre falou, não pode. Mas e aí, do nada, pode, o cara cria essa história. Olha o Elvio, olha aí. Assim, tudo esses caras, assim, hoje é não, amanhã é sim, dependendo da circunstância. Isso é muito errado. O PDT entrou no STF contra essa manobra, foi, Nilson? E é a coisa esquizofrênica. E é esquizofrênico o PDT fazer isso, porque ele justamente votou a favor da PEC. Como é que pode? Entendeu? E aí o Kevin tá falando, só sei que a gente do PT tá assistindo de camarote. Tá mesmo, isso é. Porque nessas horas, meu filho, é deixar esse povo se bater. Porque
Porque só quem está perdendo são eles. E o PT está aí, mantendo a coerência, votou não e tudo, e não vai ter ninguém para falar nada, sabe? Tu sabe que o PT até foi cooptado, foi soldado, teve gente endoidando o PT para ver se virava algum voto do PT. Mas não virou. Porque é isso, outra diferença muito grande também. O PT é um partido que tem uma organização, uma forma de organização muito diferente de um PDT da vida, né? Então, por mais que o Ciro queira ser um líder, né, do PDT, mas é um partido de varejo, não é um partido que tem ali uma questão ideológica que une as pessoas e tudo. Aí tacaram pedra na tal da Tabata Amaral, como se ela fosse a única que era com a cabeça virada ali dentro. Era vacilante. Mas não é assim. Não é desse jeito. Não é desse jeito. É longe disso, né? Mas quanto o Brizola, quando fundou o partido, pensou em outra coisa. Mas, não, o Brizola todo, não dão sossego ao espírito de Leonel. Não dão sossego. Não dão sossego. Porque de jeito nenhum. O espírito de Leonel fica doido lá. Coitado, do jeito que já é agitado, ele não consegue usufruir da vida espiritual, porque fica vendo esse negócio aqui. Rapaz, o tanto de gente, ele deve pegar assim a ficha, as fichas de filiação do PDT, quando ele olha assim, isso aqui, pelo amor de Deus, deve ficar louco. Ave Maria, eu morro de pena. E qual é a identidade dos Ferreira Gomes com o partido... Com o PDT, assim... Partido nenhum, né? Com partido nenhum. A maior prova de que não tem um partido, não tem clareza ideológica é ver quem está hoje. Ciro e Cid, que já rodaram por tudo quanto é partido, zero ideologia. E eles mesmos desqualificam os partidos políticos, né? Assim, porque partido político no Brasil tem negócio de ideologia, mas também, meu filho, olha aí, você é a maior prova de que... Primeiro é desmoralizar. Parece que já passaram por 7, né? Por aí. De A a Z, né? Se deixar... Uhum. Só não é de A a Z, porque todos começam com P. Mas, Não, e tá aí outra hipótese, não é? Outra hipótese que surge, que pode até surgir, é do Ciro se imputar e sair com a ruma dele para ir para outro partido. Ainda dá tempo. E manter, em nome de manter a candidatura dele. E, de repente, algum partido que seja mais... que ele considere que possa ter alguma força ainda, sabe? Sim, a gente sabe, tem alguém dizendo aqui que o único que não votou, a gente falou no começo, que o único que não votou a favor foi o Idilvan Alencar, meu conterrâneo do Crato, e uma pessoa voltada para a educação. Eu sou fã do Idilvan, né? Não, tudo bem. Agora, nesses precatórios tinham dinheiro da educação também, viu, Inês? E acho que até por isso que ele manteve a coerência. Professores e tal. Eu acho o seguinte, que você falar aí, o Ciro pode mudar de partido. Meu povo, o Ciro não tem mais com quem negociar, não, quase. Ele briga com todo mundo, miserável. Homem agoniado, não é? Briga, aí quer o quê? Por exemplo, vai ser o vice do Lula. Como? Não, é impossível. Não, isso é impossível. É impossível, mas tem gente que ainda pensa assim, viaja. Como se ele chama o Lula todo santo dia de ladrão, os irmãos dele também chamam? Não tem condição. Ele briga com todo mundo, com o PSDB, briga com o Fernando Henrique, briga com o PVD. Quem é que vai se juntar com ele, meu povo? Quem é? Me diga aí. Falando em vice do Lula, vocês viram quem está sendo cotado para vice do Lula? O Chuchu. O picolé de chuchu! O Alckmin! Oh, Jesus. Gente, eu não sei se foi plantado na mídia, assim, saiu na Folha, né? Eu não sei se foi plantação. Pode ser. Eles dois se abraçando. E tal. Mas imaginaram a chapa? E assim, engraçado, vai. Gente, eu acho que até ia ser interessante, assim. Eu vou contar uma história do Geraldo Alckmin, que ele candidato a presidente, primeira vez, Geraldo Alckmin, né? Foi em 2006. Aí no interior o pessoal não sabia dizer esse nome. Aí fizeram um material todinho só Geraldo. Só Geraldo. Era cartazete, bando, tudo, só Geraldo. Santinho, nesse tempo não podia Santinho, 2006. Aí lá no Juazeiro o pessoal dizia assim, eu sei porque eu estava lá. Vem cá, e agora é outro candidato. Não era um tal seu Alckmin? Aí não dizia direito não. E agora é seu Geraldo. Menino, foi pior.
esses marqueteiros inventam, acha, pronto, acho que o povo é burro, né? Todo mundo não aprendeu a dizer o nome do Haddad, pronto, dizia Haddad, vaidade, mas sabia. Agora, Geraldo e aí me lembro lá no Jardim, aí agora é outro, agora é seu Geraldo, né? Aí o menino olhou. Foi que nem quando foi o Marcos Calles, né? Que se candidatou aqui. Era Marcos Calles. E os marqueteiros inventaram, não vamos botar Marcos Calles, não, bota só Marcos, porque o povo não vai dizer, vai dizer errado, Caos, Calles, não sei o quê. Aí devia ter a mesma confusão. Marcos? Quem é Marcos? Quem é Marcos? E outra coisa, todo mundo sabia que conhecia o pai dele, dizia errado ou não, dizia o César Cálice. Eu, pelo menos, só chamo César Cálice, que ele não sabe. Calma, aqui a Liana falando que em Calcaia transformaram em Dr. Washington também. Washington? Washington. U-O-S-T-O-N. Muito mais fácil. Perfeito. Não, mas por enquanto, que se saiba, o Alckmin é pré-candidato ao governo de São Paulo e está botando a galera lá quase com os cabelos em pé, porque deve ganhar assim, é possível que ganhe mesmo. O povo gosta dele e o Dória está fazendo um papel assim, que é um circo, né? Faz mais circo do que governa de verdade. E quer botar o vice, que é um desconhecido. Então o Alckmin tem muita chance de ganhar. E mais ao mesmo porque tempo paulista adora o Alckmin, né? Ai, olha, o que explica isso eu não sei, Inês. Quem foi? O Roberto Pessoa foi que nos disse, não foi? Se pode escrever, quem vai ser governador de São Paulo é Geraldo Alckmin. Foi. E eu acredito, eu concordo. Mas, ao mesmo tempo, agora, colocá-lo ali na bandeja, entre os possíveis pré-candidatos a vice-governador do Lula, o valoriza mais ainda. Isso. E ele está tipo na disputinha entre os partidos, né? Então ele está entre o PSB, que quer ele vice do Lula, e o PSD, que quer ele candidato a governador de São Paulo. Então é engraçadinha essa mistura. E outro que pode ser aí, que também está sendo cotado para candidato a presidente, mas que na verdade quer a vice do Lula, é o tal do Rodrigo Pacheco. O Pacheco. É o presidente do Senado. Gente, assim, aí o Lula vai poder escolher, viu? Tá quase desse jeito. Vai poder escolher. Aí tem que pensar em quem pode realmente representar um outro lado dele, que vai querer botar alguém mais direitosinho, mais cara de empresário, mais Mauricinho, para dar aquela, né, aquela carinha de mercado. Olha, mercado, olha como eu quero, como eu amo vocês. Mas o Rodrigo Pacheco não é do DEM? Rodrigo Pacheco é do DEM. Tá saindo do DEM, tá entrando no PSD do Kassab. Porque se ele fosse do DEM, ele ia ficar nessa tal de União Brasil, aí não ia dar certo. Não, União Brasil tá com outras perspectivas aí. Eu não sei quem pode se candidatar, não. Eles estavam até falando, né, o Datena tinha sido cotado, mas já falou que por ele vai para o Senado, não quer ser candidato a presidente. Tem tanta gente para o Senado também que vai ser bonita essa briga. Por falar em Senado, hoje tem um vídeo e a nossa cunhazete Denise Gurgel estava agoniadazinha porque viu o Lula dando entrevista para o Sakamoto, dizendo que tem juízo, como se estivesse dizendo que ia ser candidato a senador. Mulher, ali é outra artista. Acho que Lula também falando isso? Foi, com o Sakamoto. Eu perdi esse vídeo, não vi, não. Eu também não vi, não. Pois é. Então ele disse isso, que ele poderia ser candidato ao Senado. Que podia ser concorrente ao Senado. Mulher, eu acho que é conversa. É artistagem. Para mim, é artistagem do Lula. Para despistar. E ainda no plano nacional, acho que dá para a gente comentar rapidamente. O Moro se filia semana que vem ao Podemos. Moro. E assim, dá um nervoso ficar vendo o jornal esses dias, porque fica uma coisa desproporcional, sabe? Moro chega ao Brasil para se filiar ao Podemos. Fica uma cobertura assim monumental, como se fosse uma coisa absurdamente gigante, uma coisa assim de peso. E dá uma raiva. Ai, que raiva que dá. E o Bolsonaro já deu uma lapada nele, né? Porque assim, a gente quer ver a briga acontecer. O Bolsonaro ontem à noite, enquanto estavam votando a PEC, foi prestado depoimento na Polícia Federal sobre aquela história de quando o Moro saiu, né? Deixou lá o Ministério da Justiça e acusou o Bolsonaro de tentar ali manipular indicações da Polícia Federal para impedir investigações, etc. O Bolsonaro meio que inverteu. Falou assim, não, o Moro é que estava me chantageando. Ele queria
que ele falou que ele ia liberar que eu escolhesse o diretor lá da Polícia Federal em troca da vaga ao Supremo. Aí desmentiu, o Moro já desmentiu. Eu queria que eles pegassem uma briga de puxar os cabelos. Ai, eu ia amar. Não, esses aí podem se matar. Isso aí se lasca. Agora, o Dallagnol também disse que vai entrar na política. De novo, ele vive na política, né? Ele fez desde 2018 que ele é politiqueiro, aquele safado. Aí o Elvio está perguntando aqui, imagina uma chapa Moro e Dallagnol. Não tem jeito, não tem chance, não. Eu queria que eles ficassem junto mesmo. Não, eu quero que eles façam essa chapa. Bora fazer essa chapa. Bora, vamos instigar. Eu tô doida para ver essa chapa. Eu quero ver essa chapa. Em debate, inclusive. Pois é, eu estava conversando outro dia com alguns amigos, né, que acompanham político, fazem cobertura e tal, e a gente falando dessa candidatura do Moro. Porque, assim, há um tempo atrás, a gente falava, carta fora do baralho total, foi para os Estados Unidos, está fora, saiu desmoralizado porque, enfim, fez uma gestão pífia no ministério, saiu queimado por conta dessa, né, essa absolução toda do Lula depois na justiça. E agora Moro volta, a gente mesmo já tinha frescado, esse marreco vai sair com 0,5%, e agora volta e ganha holofotes assim, né, capa de revista e cobertura midiática total, e daqui a pouco sai pesquisa com um índice que não é completamente desprezível, né? Alguns porcentinhos aí passando, inclusive, do Ciro. E aí, como é que a gente lê essa situação? De fato, é arranque, né? Ou o Moro pode realmente juntar, aglutinar em torno dele esse sentimento que, não quero nem Bolsonaro, não quero nem Lula, é Moro o nome? Eu tendo a crer que não, que ele vai sair passando vergonha. Mas eu não vou mentir, me assustou essa volta dele e essa importância toda dada a ele, né, que a gente está vendo. Você não tem como não ficar. Pô, velho, não é possível. Mas eu não fico, eu não tomo susto, não, porque eu não me surpreendo com a imprensa livre, como eu chamo. Eles fazem isso. Isso aí é normal. A Globo já pelejou para botar esse boca de sovaco como terceira via, rapaz. Já pelejou, peleja. Eles eram aliados, né? Eles eram aliados, tinha uma relação muito promíscua de fonte com... Pois é. Inclusive, gente implicada da Globo naquelas falcatrua lá de combinação de voto. Jornalistas em filho da Miriam Leitão escrevendo livro sobre isso. Foi bizarro isso aí. Então, assim, de todo modo, me deu Ai, meu Deus, peraí, deixa eu pensar sobre isso, porque eu estava achando que era carta fora do baralho total, assim, e quero crer que continuará sendo. Mas... Não, ele é uma carta dentro do baralho, só que é uma carta fuleiragem, porque eu acho que não tem mais chance para esse pessoal, não. Para ele, Dallagnol, eu queria que eles se candidatassem e passassem uma grande vergonha. Agora, esses precatórios aí, essa PEC está mexendo com tudo, né? A Bovespa caiu 2%, tá? Negócio, eu queria também que mexesse com esse mercado bem muito, para ver se eles morrem no meio do mercado, né? Para ver se... Eu não sei qual é o limite do mercado com o Bolsonaro, não. Com a Dilma, eles estavam endoidando, né? E aqui, assim, apesar que até que está endoidando, o dólar do jeito que está, mas parece assim, tá tudo bem, pode ficar, não tem problema. Tá muito estranho. Menina, o tal do vídeo com o Sakamoto, eu só vejo dizer o sacanagem. O Sakamoto é antigo, é um vídeo antigo, né? Da agora não. Bom. Essas coisas que voltam a circular. Não, era muita artistagem do Lula. Volta a circular. Agora, só para concluir, Dallagnol, acho que ele viu que não tinha mais condição de ter o mesmo nível de visibilidade que ele tinha no Ministério Público e decidiu realmente cair fora e ir para a política porque está com alguma promessa boa. Ele, assim, alguém chegou nele e fez cálculos muito positivos para ele decidir seguir por esse caminho. E pode ser até como deputado. E aí vai ganhar o mandato. É candidato pelo Paraná? O Paraná vota nele, rapaz. Vota nele. Acredito. Vota nele. Mas pode ser Senado também. O Senado, nas gravações é o Paraná. Nas gravações lá da Vaza Jato, tinha a história de que em 2018 ainda, naquela época, ele cogitou, porque estava naquela fama a 1.000 por hora, ele cogitou ser candidato ao Senado. Então, assim,
bichinho, né? Interesses, 41 anos, a pessoa tinha uma carreira que poderia ser linda no Ministério Público, né? Uma carreira longa ainda, e largou porque, assim, de fato, e aí comprova, assim como fez o Moro, comprova que o interesse não era atuar na justiça, era fazer um justiçamento em nome da política partidária. E se elege, né? Se elege. Essa coisa, assim, me faz lembrar, que é uma coisa que às vezes a gente esquece quando está muito otimista, nos outros Brasis, né? A gente não está o Brasil não é só o Nordeste. Você vai descendo, a galera começa a ter horror mesmo, horror. A Lula vota em quem quer que seja, mas, sabe, isso vai ter peso também, né? A gente precisa pensar nesses outros Brasis, totalmente distantes daqui da nossa bolha, do que a gente vê e sente, né? Outro dia uma amiga minha foi fazer o cadastro único dela para receber os auxílios e disse que na fila era todo mundo esculhambando com o governo Bolsonaro e tal, mas assim, não dá para a gente se confiar nisso, porque tem uma parte do Brasil que tem horror à volta da esquerda, né? Não quer nem pensar nisso. A volta do comunismo, né? Como eles dizem. Os comunistas. Os comunistas. Os comunistas. Falando em bolha, né? A Leila Germano, que acho que a maioria aqui conhece, né? Do Hoje Tem, que é maravilhosa, podcaster fantástica, tá aqui pelo Ceará e tá chocada. Ela disse assim, gente, você sai da Beira-Mar com a camiseta Lula, ela disse que foi no salão de beleza com a camiseta do Lula e ninguém hostilizou ela falou assim, gente, é outro planeta. Porque ela mora lá em São Paulo, ela disse que se sair com a camiseta Lula, ela tá lascada. E aqui não, aqui tá de boas. Então, o planetinha Ceará ainda é a bolha, né? É uma bolha boa. Mas voltou também. Agora, porque também passou um bocado de tempo que eu tinha medo. Estou se escondendo, né? Eu tinha medo, eu não levantava, assim, em locais públicos, eu não levantava minha voz para defender, para dizer nada, tomar posicionamento não, assim, público, tipo no supermercado, no salão. Antes da pandemia, eu achei tão boa essa pandemia, que aí eu não tinha desculpa de não ir para lugar nenhum. Adorei. Mas eu tinha medo. Porque sua antissocial, Inês Aparecida. Como assim? Sua antissocial, até parece. Eu sou antissocial, não, eu sou socialíssima. Eu sou até quase comunista. Mas é por causa de evitar briga, rapaz. Briga porque esse pessoal é violento. Sim. Eles são violentos, eles partem para porrada mesmo. Fosse assim, só um debate, né, de ideias, de coisas assim, mas não, eles partem. E eu não tenho coragem. Supermercado, aqueles velhos, cansei de ouvir. Antes da pandemia, que a gente ia circular mais assim, cansei de ouvir o povo defendendo Bolsonaro aqui nos locais que eu ando por aqui de comércio, aqui no meu bairro. Kevin aqui falando que já foi muito hostilizado lá na FEAC, na Faculdade de Economia, inclusive por professores quando ia com as camisetinhas do Lula. Meu filho. E aí, se fosse no jornalismo, era o contrário. Se aparece alguém ali com Bolsocoisa na camiseta, ali, aí a hostilidade era outra. É isso, faz parte. Né? É a FEAC. Agora, indo para o nosso último tema, né, que a gente pensou para hoje, o que o Camilo tem? Que é assim, o que passaram nesse homem, pelo amor de Deus, que até o Vitor Valim está atrás dele agora, abraçou e beijou, e não quer largar. Como é que pode isso? As bochechas? Não, é o seguinte... O que é isso, Inês? Camilo Santana, como diria Érico Firmo, ele é jeitoso. Mas ele sempre foi assim, daquele episódio Desvendando Camilo, a gente falou que desde que ele era estudante, movimento estudantil, ele nunca foi de enfrentar, ele nunca foi de bater de frente, e assim ele vai comendo pelas beiradas, né? Comendo assim, como é que o Brizola dizia? É como fazer política, é como comer assim, mingau quente, vai comendo pelas beiradas. E o Camilo faz isso bem direitinho. Pronto, já veio assim, bem, bem legal. Se bem que também tem o Ferreira Gomes metido no meio para virar para Camilo. O Vitor Valim, por exemplo, Vitor Valim, prefeito de Caucaia, que tinha aquele programa de policial, totalmente nessa linha bolsonarista, direitona, violento e tal, se elegeu às custas disso. E agora é camilista. Camiliano, ele é Camilete. Agora, quem fez a cabeça do Vitor Valim também foi o Cid
Ferreira Gomes. Companheiro Cid deixou o Senado, né, pelo visto. Aí ele vive assim, de articular por aqui e tal, e outros locais também, diz que ele anda em outros estados, mas aí eu vou passar essa parte. Não, pois Inês, bem, pelo amor de Deus, agora despertou curiosidade. Fofoca, é? Por favor. Não. Que estado? Pelo menos diz o estado. Tu desligou o microfone. Cadê, Inês? Ai, que susto. Tá tudo pregado o microfone. Tá, não, agora voltou. Voltou. Pois é, não. Aí não, mas tá muito... Peraí. Inês, calma. Deu algum mau contato. Tá muito alto agora o volume. Tá muito alto. Vê aí agora. Melhorou? Tá muito alto. Tá muito alto ainda. Tá. Ixi, e agora? Baixa um pouquinho. Tu bateu em alguma coisa e ficou assim. Foi vocês que mandando eu contar a fofoca do negócio. Aí eu não, bati. Pronto, melhorou? Não, pior que não, mas é melhor. Não, dá pra gente ouvir, vai, tá bom. Eu vou diminuir. Tá muito alto, diz aí. Tá estourado. Por algum motivo tá estourado, É. Que estranho. Engraçado, porque ele estava normal. Voltou. Inês, faz o seguinte. Voltou ao normal, fala mais um pouco. Pronto, tá bom. Sim, vou voltar. Fala. Quem fez a cabeça também do Vitor Valim para ele camilar foi o Cid Gomes, certo? Fez e ele foi. Aí gerou uma revolta enorme para os aliados dele, os bolsonaristas, os capitanistas, tipo o deputado estadual, delegado Cavalcante. Ai, aquele homem, ou é outro. Aí vive esculhambando Vitor Valim publicamente, abertamente, dá entrevista, dizendo que o Vitor Valim se vendeu e tal. Esculhamba. Mas já outro constrangimento lá dentro de Caucaia, que eu fiquei sabendo hoje, do PT. Porque o PT continua sendo oposição ao Vitor Valim lá dentro de Caucaia. Está entendendo? Todo mundo se lembra que o Elmano, o Poste, foi candidato, coitado, né? E não sabe nem os bairros da Caucaia, o pobre. Aí, o Acrísio Senna, nossa amiga Acrísio Senna, o deputado estadual do PT, outro dia deu uma declaração dizendo que a administração do Valim é fantástica, é fenomenal. O menino foi tanto elogio que o pessoal do PT de Caucaia ficou pé da vida, constrangido. Como é que o PT municipal lá na Caucaia é oposição ao Vitor Valim, aí me chega o companheiro Acrísio, do PT, deputado estadual, dizendo que é fantástico a administração do Vitor Valim. Meu povo também não precisa exagerar, né? Não precisa. Outro que também está camilando, olha aí, Pastor Ronaldo Martins. É um bochechudo. Contextualiza o pastor. Quem é ele? Quem é o pastor Ronaldo Martins? Pastor Ronaldo Martins, ele é vereador, mas ele, salvo engano, é deputado. Salvo engano, não, ele é suplente de deputado. Aí sabe o que ele foi dizer? Disse que ele vira, ele é bolsonarista, capitanista, mas disse que vira, foi falar, inclusive, com os Ferreira Gomes, para pedir que alguém lá de deputado federal peça licença para ele assumir um tempo. Certo? E prometendo virar também. E o pastor que não gosta de ser chamado de pastor, né? Ele não gosta de ser chamado de pastor. Não, mas ele é pastor. Mas ele prefere que seja chamado de deputado Ronaldo Martins, tem essa conversa aí. Pois sim, então deixa de ser pastor, mas ele é pastor, e se elege as coxas de pastor. E era ele que, durante a campanha do ano passado, que a gente falou aqui, que vazou um áudio dele, se lembra? Ele mandando o rebanho das igrejas dele. Olha, vocês cheguem numa esquina, filme um buraco, filme não sei o quê, filme a lama, peça depoimento do pessoal da igreja para esculhambar o Roberto Cláudio. Foi ele. É pastor, sim. Ele usa as ovelhinhas dele. Usa bem. Usa bem, usado para fazer politicagem. Ô, safadeza. Pois é outro que disse que se o Ferreira Gomes conseguir lá um deputado tirar licença, aí ele bufo, entra. E falar em licença, né, companheiro Chiquinho Feitosa vai passar 120 dias sendo senador da República. E, na verdade, vira senador para sempre, porque depois de ser senador, vai ser sempre chamado de senador. Né? Não chamava o Jota Macedo, o senador Sim. Macedo?
Acho que ele nunca pisou lá em Brasília. Nunca nem pisou, só de ser suplente já chamado de senador. Então, o Tasso Gereissati pediu licença para assuntos pessoais. Dias. E quem está assumindo isso é acordo, com certeza. Eles já combinam isso antes até. Na hora de montar a chapa ali com os suplentes, já fala, você vai passar um tempo lá e tal. E aí o Chiquinho Feitosa, que é o empresário, né, Inês? Bem endinheirado. Ele, Inês, ele é do setor de transporte. E ele é cunhado, não vamos esquecer, de Gilmar Mendes. Gilmar, Agora, vocês estão se esquecendo que a mulher dele era a vice lá do Acilon e que renunciou? Se lembra daquela história? Toda. Isso. Que foi logo no começo do mandato, acabou de assumir, né? E ela renunciou. Volta aí essa fofoca aí, volta aí. Menina, não é fofoca, não. A mulher do Chiquinho Feitosa era a vice-prefeita do Cara de Coruja, do Acilon Gonçalves. O prefeito Drosé. Assim. Aí, o mango do povo, desculpa aí, não estou mangando não, estou só falando, como se eu fosse muito linda, né? É porque é icônico. A gente remete. Quem nunca viu, coruja, né? É só você imaginar uma cara de coruja. Pronto, a cara de coruja é a cara dele mesmo, é verdade. Não estou falando mal, não, é um animal. A coruja é uma ave. Quer melhorar. A vice do Acilon era a mulher do Chiquinho. Aí, quando foi de repente, não mais que de repente, bem no começo do mandato, a mulher renunciou, fez uma carta, lembra? Foi. Isso é apenas um detalhe para a gente não se esquecer. Aí tem muitas histórias, porque ela saiu, Passa essa parte também. As partes que envolvem outros animais aí também. Estou me lembrando. Pois então, o Chiquinho Feitosa vai lá ser vice vai ser o suplente do Tasso, né? Vai assumir 120 dias, mas, menina, ele é do DEM, Tasso do PSDB. Ele é do DEM que vai se juntar para formar aquele União Brasil. E já está na briga, Chiquinho Feitosa, com o capitão Wagner aqui, para saber quem vai ser o dono dessa União Brasil. Se for o Chiquinho Feitosa, pronto, a União Brasil aqui no Ceará fica também Camilete. Camilete é foda. Camilete gente, é sério. O Camilo tem que montar um curso. Rapaz, é por isso que o pessoal diz que se o Camilo quisesse bater na mesa e dizer, eu quero assim, eu quero candidato tal, ele fazia, porque ele não é desse jeito. Ele é manso. Gente, é aquela coisa, é a força do cabo eleitoral, né? Esses caras aderem, vão para onde o barco tá mais, né? Tá mais seguro, né? O Camilo tem. Aí o pessoal diz assim, o capitão não tem... O Roberto Cláudio, o candidato à situação, o Roberto Cláudio, ou seja lá quem for, o coisa boa lá, o Leitão, não tem força do interior. Minha filha, pois o capitão também não tem, não. O capitão, outro dia, andou fazendo reunião lá para a banda do Cariri, só foi a reborréia para ele. Está entendendo? A liderança mesmo lá dos municípios não vão, não. Já foi a reborréia. Aí fica botando nas redes sociais dele que estava com liderança do Cariri. Liderança velha de 5 votos, 10 votos, 100 votos. As lideranças mesmo estão tudo com o Camilo Santana. Isso. E, gente, quem é que vai querer andar apregado em Capitão Wagner, que tem a cara do bolsonarismo no interior desse Ceará? Me diz. Com o governador do estado com 70 e poucos por cento de aprovação popular. Não tem como, não é açúcar, não é bochecha, não é charme, não é jeitoso, não. É o cabo eleitoral desse estado hoje, é o Camilo Santana. Aí, daqui a pouco, até o capitão Wagner está aderido também ao Camilo. Daqui a pouco o capitão Wagner está tocando flauta dizendo aqui que o capitão está bombando nos grupos dos concurseiros. Explica aqui bem direitinho, com uma frase, por quê? Porque não devia. Não, é porque ele dá os cursos, ele faz cursinhos, né? Ele participa de cursinhos. Ele é professor. Ele exatamente. Isso, professor. E aí ele aparece muito, ele está muito presente nesses ambientes. Isso é algo, isso é fato. E o discurso dele, que tem ressonância e vai ter ressonância, é esse lance da violência. Também. Que se tem uma coisa que é o calo também de Camilo, é essa história dessas facções.
Todo dia, meu povo. É uma história escabrosa nova. E nesse ponto aí, o Camilo tem que apanhar mesmo. Tem que apanhar. Então, esse discurso do capitão vai ter ressonância, mas é isso, penetração no interior. Alguém, né? Quem é que vai querer se agarrar num capitão Wagner? É mais difícil, né? O povo quer o Camilo. Mas ele, professor, mas ele como professor, ele tem influência mesmo. Ele não foi da academia da PM, por isso que ele tem um bocado de PM na mão. E vai minando, vai construindo, vai mantendo essa base nas polícias, né? Porque se ele dá cursinho para esse pessoal passa em concurso e continua ali seguidor dele e tudo. Faz parte. Não que, e aí depois é essa turma que fala que professor é doutrinador. Mas é que eles usam, de fato, a docência, o ensino, o espaço deles para doutrinar, é diferente, né? É isso mesmo, mas tudo bem, né? É tudo, por exemplo, que o Bolsonaro faz normalmente. Acusa os outros daquilo que ele está fazendo. Né? É impressionante. Claro. Impressionante como essa técnica... É batata, é certeza. Ele está acusando alguém de fazer alguma coisa? Ele está fazendo. Opa, ele está fazendo. Impressionante. E a gente nem conseguiu, não deu tempo, não vai dar tempo da gente conversar um pouquinho sobre a vergonha internacional para variar, assim, e nós falamos no episódio anterior, mas teve uma que ele chama a Torre de Pizza. Não é a Torre de Pisa. A Torre de Pizza. Olha, eu tenho raiva, eu tenho preguiça até de falar, sabia disso? Porque é tudo tão calculado, né? É a estratégia do clown, de ser palhaço e de rir de si próprio, de ser infame. É uma estratégia que já está tão cansada que nem a nossa querida vereadora Priscila Costa. Que foi querer dar uma condecoração aí para o babaca lá do jogador de vôlei do Maurício. Sabe, é uma estratégia já cansada. Não, mas o Bolsonaro não é só estratégia, não, porque ele errou o nome do Jim Carrey, o John Kerry, ele errou mesmo, porque ele é um imbecil mesmo, aquilo ali foi erro. Não foi calculado, ele tem aquelas coisas calculadas. Eu acho que ele fala para frescar, para ser engraçadinho. Não, mas não foi engraçado, ele estava com a cara, não foi, aquilo ali não foi para frescar. Ele fala, e tem um programa dos Estados Unidos que detonou ele, foi muito engraçado, esculhambou. Não, aquilo ali não foi mancada mesmo dele. Ele errou o nome do direitão lá, do nazista, que recebeu ele lá em Pistoia, na Itália, ele errou. O nome do homem é Salvini, ele chamou Salvati. Ele errou, ele não sabe de nada. Isso aí não é só estratégia, não é só gaiatice, não. Isso aí é burrice mesmo. Ele é uma pessoa despreparada para tudo. Errar o nome de uma pessoa que só estava ele e o cara. Pelo amor de Deus. É só a gente trabalhar a cabeça da gente, que nem eu estava ouvindo num podcast Quem Lê Tanta Notícia, que tem a Tati Bernardi, o Thiago Amparo e a Vera Iaconelli, não sei se vocês escutam, o Elvio já faz a cabeça que escuta. É muito legal, é bom. E a Vera falando assim, a gente tem que cuidar para a gente, assim, beleza, ele está lá, ele tem a vergonha, né, em relação a ele, nós brasileiros temos vergonha em relação a ele, mas não em relação ao que a gente ao que a gente é brasileiro, entendeu? A gente não tem que trazer para a gente essa vergonha, e a gente já tem esse sentimento um pouco, essa dificuldade de lidar com a nossa identidade, uma certa rejeição, querendo ser outra coisa, sou descendente de europeu, de sei lá o quê, né, querendo sempre agregar algum outro valor, mas é um problema, né, histórico, enfim, a gente tem que resolver isso, e esse é um momento péssimo, porque aí a gente piora ainda mais essa leitura, né, trazendo para a gente essa vergonha alheia e ficando com vergonha de ser brasileiro. Então, não tenhamos vergonha de ser brasileiro. Eu tenho, não. Vergonha e dele. Outra coisa, eu sou descendente de gente chique mesmo, eu sou descendente do Zé Tatá. Aí. Que é parente da gente. Quem é mais antigo sabe quem é o Zé Tatá, que até aquele viaduto ali se chama o Tatazão, porque ele tinha, né, um cabaré ali, aquela zona. Aí o meu pai dizia que o Zé Tatá era filho do parente dele lá, né, avô, uma coisa próxima, fora do casamento. Pois o Zé Tatá era conhecido década de 50, 60, acho que até 70, não sei quando ele morreu. Ele era famoso aqui, ele era dono de prostíbulo e tal, era um homossexual valentíssimo, era o bambam, tanto que o viaduto é o Tatazão. Aí eu me lembro que o papai disse assim, estude, faça alguma coisa, porque o único parente importante que você tem aqui é o Zé Tatá. Pois pronto, eu sou o parente do Zé Tatá. Muito mais vanta. Esse é Bolsonaro. Pois, gente...
Vamos ter Discunhã hoje? Tem alguém para fazer alguma reclamação, desabafo ou recadinho? Eu não pensei, não, no meu Discunhã. Vixe, Maria, me pegaram de supetão. Vou passar hoje. Vai passar? Tem, Inês? E tem Discunhã no episódio extra? Só para a gente encerrar mais feliz ou mais triste? Eu vou repetir um Discunhã, porque eu fico assim, injuriada. Continuo do lado dos peixeiros, dos donos de box, dos permissionários ali da Beira-Mar, porque a empresa, eles pagavam manutenção de R$100 por mês, a empresa privada, que é 1.500, é um aumento de 1.000 e tantos %, não existe isso. Está entendendo? Eu ainda estou do lado deles, quer queiram. Agora, realmente, eles tem uns que têm carro e deixam dentro do estacionamento o dia todo. É até ruim para eles mesmo, porque quando a gente chega lá para comprar, o cliente vai chegar para comprar lá, não tem vaga. Mas isso aí é um absurdo, essa diferença de taxa. E eu soube hoje que o Heitor Ferrer quer uma audiência pública para tratar disso, porque realmente é uma coisa misteriosa. Como foi a licitação dessa empresa? Prefeitura, mulher fala, a prefeitura não diz um pio a respeito disso. A gente vê as matérias só é a própria empresa, inclusive agrediu lá um pessoal, teve confusão, e a prefeitura não diz nem, estou nem aí, estou nem vendo, toda Kátia, sem enxergar nada a prefeitura. Pois é, eu sou do lado, aí meu Discunhã é esse, eu quero que se resolva aquilo ali. Tu ganhou aqui, né? Discunhã, de supetão, assim, ainda mais com o meu juízo pouco que está hoje, ainda bem que tu me deu uma dica aí. Isso aí, na hora da edição, ninguém vai saber, só vocês, que eu não tinha Discunhã e eu ganhei. Bom, o meu Discunhã, né, é sobre o corte que está repercutindo ainda e toda a luta que está sendo feita para reverter de algum modo, né, para que sejam pagas essas bolsas, corte no orçamento do Ministério da Ciência e Tecnologia, que acabou reduzindo aí, acho que foi um corte de 90 e tantos %, né? Eu me corrija aí, Nilson, acho que o último corte, que foi até que o Paulo Guedes pediu para o Congresso aprovar, fez uma articulação lá, teve um corte de 90 e tantos % no orçamento da pesquisa no Brasil. E, assim, é muito revoltante, porque a gente sempre tem que pensar, né? O lençol é curto, acaba tendo que ter corte num momento de muita crise, mas, cara, a gente está vendo o que mais dá raiva, assim, nada justifica um corte desse tamanho numa área que deveria ser prioritária num ano de pandemia. Quando a gente vê esse orçamento secreto, cara, esse orçamento paralelo e a grana que está sendo despejada, negociada e barganhada, sabe? É uma coisa que a gente nunca tem que deixar de falar. Toda vida que alguém tiver... mas tem que aprovar aí o teto, a PEC dos precatórios para botar comida de novo na mesa dos brasileiros. Vamos lembrar do orçamento secreto, vamos lembrar dessa grana que está jorrando aí sem a gente acompanhar, né? E é impressionante, assim, como... Não tem defesa. Quando a gente lembra o que está acontecendo nos bastidores e por trás né, por baixo do tapete, é muito revoltante, meu povo. Então, fica aí meu Discunhã, não era nem... A Camila pediu um Discunhã para a gente terminar feliz. Vou terminar com raiva. Eu vou terminar feliz. O meu é só uma dica cultural. Eu imagino que praticamente todo mundo deve ter escutado, mas o disco novo do Caetano Veloso está lindo demais, gente. A gente tem que prestigiar. O Caetano é foda. Tá bom demais. O bicho conseguiu criar um disco excelente. E é a única coisa fora, porque assim, aqui em casa é um negócio assim, o vício em música portuguesa é uma coisa meio, não sei, tá quase virando uma obsessão. O meu cônjuge é obcecado com música portuguesa e eu acabo entrando nisso também. Mas aí a gente para ouvir também o Caetano e pronto, já libera um pouquinho. Então ficou essa dica cultural. E aqui o Evo tá falando, assistam Cabeça de Negro e já chegou, vai chegar dia 20 na Globoplay, que maravilha. E Marighella, gente, vai começar no cinema, já começou, né? Já começou. Começou hoje, hoje começa o Marighella. Estou criando coragem para ir assistir. Vamos. Criando coragem. Máscara direitinho. Não é questão de máscara, não, mulher. Assistir mesmo, ver tudinho de novo aquilo ali, aquele sofrimento. Sim. Não é máscara, não. Máscara eu vou de máscara. Agora eu não tenho coragem, mas eu assisto com o meu olho cego, assim, para não ver. A Inês está com a terceira dose já, gente. A Inês está com a terceira dose.
Tá praticamente 100% imunizada, faltam uns diazinhos para estar 100%, mas está assim, né? Imunizadíssima. Da Pfizer, foi. Levou a Pfizer. Tinha 2 Coronavac, agora levou a Pfizer. Tá até bebi do braço, mas não tá mais não, senti nada. Bebi aquelas cachaça. Cachaça deu rebate. Gente, vamos encerrar aqui. Tá 5 conto a meia do Marighella no São Luís, no site da Simpla. Olha aí, rapaz. Upa. Bora. Aí, de repente, se encontra. No final de semana, eu vou tentar ir. Aí a gente se encontra por lá. Pois, um beijo para todo mundo. Fiquem bem. E até o próximo episódio de terça-feira, viu? Não falem não, que vai ser bom. Um beijo.